Eu quero falar nessa noite sobre o Monte da Transfiguração. Passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28. Um dos marcos, um dos acontecimentos, um dos feitos, dentre aqueles ocorridos mais importantes no ministério de Jesus e de seus discípulos, foi a transfiguração. Amém? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28 e 37. E essa semana foi objeto de estudo. E eu quero dividir com vocês, porque eu tirei muitas lições espirituais dessa passagem bíblica. E eu acho que vai acrescentar e edificar muito a igreja. Amém? Lucas, verso 9, versículo 28 ao 37. Diz assim a palavra de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de adorar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões com ele que estavam. Ao se retirarem, estes de Jesus, disse-lhe, eu estou precisando de óculos, eu acho, porque eu não estou enxergando. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe, Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois aquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Até aí, amém. A transfiguração é uma passagem que marca o ministério de Jesus. É um momento ímpar, é um momento em que Jesus Cristo teve uma experiência sobrenatural. Porque Jesus, ele era o verbo que se fez carne, ele era o Filho de Deus, ele era o verbo encarnado, ele era o próprio Deus, ele era da mesma substância de Deus. Mas ele escolheu vir até essa terra numa forma humana, amém? Num corpo humano, sujeito a tudo aquilo que eu e vocês, enquanto seres humanos, também estamos sujeitos. Chama a atenção aqui, e sobre isso que eu quero falar, é que Jesus teve uma experiência sobrenatural tão grande, tão impactante, tão forte, tão edificante, a ponto que a sua fisionomia foi transformada. Quantas vezes nós conhecemos e vemos pessoas que elas têm um encontro com Deus e nós olhamos para ela e dizemos assim, o que tu tem que tu está diferente? Foi teu cabelo, é tua sobrancelha, é a tua roupa. E na verdade não é nada disso. É a presença de Deus. Amém? Porque todas as vezes que a presença de Deus toma e habita o nosso interior, ela se exterioriza. É impossível nós andarmos com Deus e ficarmos da mesma forma. É impossível nós nos encontrarmos com Deus e as pessoas não perceberem que existe algo sobrenatural agindo na nossa vida. Agindo na nossa fisionomia, agindo no nosso ser, e isso se chama presença de Deus. Amém? Sabe, irmãos, o que vai te dar uma vida cristã de estabilidade, concretude,
O que vai te dar uma vida cristã que vai te fazer romper e chegar a lugares mais altos. O que vai te dar uma vida cristã em que você pode escolher todos os pecados do mundo e os prazeres da carne. Você escolhe viver uma vida e ter um estilo de vida em santidade para agradar a Deus. É a experiência com Deus. Amém? A experiência com Deus, ela é pessoal, intransferível, insubstituível e ela é una. A experiência pessoal, o próprio nome está dizendo, é uma experiência pessoal. Nós, como cristãos, nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos, nós contamos dos milagres e dos feitos. Mas enquanto cada um de vocês que estiver sentado nessas cadeiras não passar por um momento de ter uma experiência pessoal com Deus, a sua convicção de fé não será devidamente constituída. Quantas vezes nós nos irritamos com as pessoas? Com os nossos entes queridos, porque nós queremos que eles se convertam. Porque nós conhecemos a palavra. Não é verdade? Porque nós sabemos que esse é o caminho, a verdade e a vida. Porque nós sabemos a quem iremos, se somente tu tens palavra de vida eterna. E essas pessoas não mudam. Essas pessoas não vêm na igreja. Essas pessoas não têm compromisso. Essas pessoas vêm quando não querem, não vêm. E nós ficamos bravos. Nós queremos mudar aquela situação com a força do nosso braço. Mas se você realmente deseja que as pessoas que você ama tenham um compromisso, tenham uma fé estável, tenham um preceito de fé e um fundamento, dobre seu joelho e ore para que essa pessoa tenha uma experiência com Deus. Porque quem conhece a glória de Deus em outro lugar não quer estar, é o que nós cantamos aqui. De que forma você pode ter uma experiência com Deus da forma mais diversa possível? Eu estou estudando um teólogo luterano alemão que ele conta no seu livro pessoal que ele se converteu a Deus através de uma experiência. Sabe qual foi a experiência? Um pôr do sol que ele nunca havia visto. Sim, Deus falou com aquele homem através da natureza. E ele se tornou um dos maiores teólogos dos últimos séculos. Ele morreu agora em 2014 e ele mudou a história da teologia a nível mundial. Deus teve uma experiência com aquele homem através da natureza. Deus pode ter uma experiência comigo e contigo da forma que Deus quiser. Só depende que nós, de todo o coração, venhamos a desejar ter essa experiência com Deus. Deus pode falar conosco através da boca de uma criança. Deus pode falar conosco através de uma pessoa ímpia. Deus pode falar conosco através de uma música. Deus pode falar conosco de diversas maneiras. E toda vez que Deus fala conosco, o que nós temos? Experiência. Certeza de que essa divindade que é Deus existe. E que Ele é um Deus que deseja se comunicar, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que deseja se revelar a nós. Amém? De forma diária e constante. Por que eu estou falando sobre experiência? Porque muitas vezes nós estamos na nossa caminhada de fé e não tivemos ainda uma experiência íntima e pessoal. A nossa convicção ainda não está devidamente fundamentada. Nós queremos, mas ainda não chegamos. Isso faz com que a nossa fé, a nossa caminhada, ela seja abalada. O que faz você crer em Deus? A fé. Você viu Jesus ser crucificado? Alguém aqui viu Jesus ser crucificado? Não, nós não vimos. Mas por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. O que é isso? É a fé. Mas como eu faço a minha fé se concretizar? Através de experiências. Ouvindo a Deus, falando com Deus. Temendo a Deus, adorando a Deus, orando a Deus. Buscando relacionamento. Por isso, irmãos, nós precisamos ser uma igreja que tem experiência com Deus. Amém? Um a um. Nós precisamos ser uma igreja que ora para que nós tenhamos experiências. Tudo que eu mais quero é que os meus filhos tenham experiências com Deus. Porque eu sei que a experiência com Deus vai guiar eles sempre pelo caminho da verdade.
Porque são nos momentos de dúvida e dificuldade que nós nos lembramos do quê? Do que nós nos lembramos? Das experiências. São nos momentos em que a nossa fé é confrontada e, quem sabe, abalada, que nós dizemos, não, só um pouquinho. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele me tirou de uma cama quando eu estava doente. Ele me chamou pelo meu nome. Eu já ouvi a sua voz. Eu já tive um sonho profético. Eu já vivi. Um dia uma pessoa chegou para mim, não sabia nada da minha vida, orou por mim e revelou toda a minha vida. O que é isso? É experiência. Amém? Que é por intermédio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós percebemos, nós palpamos, nós sentimos a sua glória. Porque a experiência transforma. A experiência, Jesus teve uma experiência, e a Bíblia diz que o rosto de Jesus foi transfigurado. A Bíblia diz que, não exatamente nesses termos, mas é como se Jesus tivesse vivido uma metamorfose, uma transformação, uma mudança. O próprio Jesus, o Filho de Deus, encontrou a glória de Deus e teve uma transformação. Imagina nós, meros mortais, quando somos impactados com a glória de Deus. E aqui nós vimos que Jesus iniciou um processo. Para se chegar a uma experiência, toda experiência tem um processo, né? Deus é um Deus de processos na nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque ninguém aqui gosta de processo, né? Porque o processo frustra. Aqui tem a doutora Fernanda, outros colegas sabem que não é fácil. A gente trabalha com processo, o processo frustra. Por quê? Porque ele tem um início, um meio e um fim. E ninguém quer o início nem o meio, todo mundo quer o fim. A gente quer o resultado, ninguém quer começar pelo começo. É da nossa natureza, queremos as coisas antecipadamente. Mas esse processo em que Jesus inicia, onde ele encontra a glória de Deus, ele começa de uma maneira bem simples. Ele subiu ao monte para orar. Nós vemos que Deus se manifesta de várias formas. Mas toda vez que o homem vai a Deus, o homem vai por intermédio da oração. Nós vimos várias passagens em que Jesus teve insights espirituais, por assim dizer. Jesus teve download do céu, Jesus teve as portas abertas. Jesus estava fazendo o quê? Orando. Era da rotina de Jesus, era da habitualidade do seu ministério, buscar a face de Deus. Amém? Verso 29 diz que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Aleluia! Ele teve uma experiência a ponto de que as suas roupas foram transformadas. O seu rosto já não era mais o mesmo. Ele encontrou a face e a presença de Deus. E no verso 30, diz algo que me deixou completamente atônita. Porque me diz que Moisés, que morreu um século antes, e Elias, que foi transladado para o céu, que são pessoas mortas, apareceram para falar com Jesus. Deus condena a necromancia, que é o pecado de falar com mortos. A Bíblia diz que entre vivos e mortos existe um abismo. Mas Deus é Deus. E Deus pode qualquer coisa. Por que será que Deus permitiu que Moisés e Elias falassem com Jesus? Eu fiquei apavorada quando eu li isso. Eu até comentei com a Kátia, não pode ser. Quando a gente começa a refletir sobre algumas verdades teológicas, a gente se assusta. Porque nós vemos que quem tem o domínio de todas as coisas é Deus e não somos nós. E nós entendemos que Deus não nos esclareceu tudo, mas nos deixou o que era necessário para que nós pudéssemos sobreviver na nossa jornada de fé. Eu entendo aqui dois princípios. Quando Moisés e Elias vêm para conversar com Jesus, fica comprovado a sobrevivência da alma
e da vida após a morte. Porque a Bíblia é bem clara, a Bíblia não diz que eram dois seres celestiais, a Bíblia diz que era Moisés e Elias. Pessoas que foram fundamentais no Antigo Testamento. Deus é tão sábio que Ele faz um encaixe perfeito entre o Novo Testamento e o Antigo. Jesus rememora quem foi Moisés e quem foi Elias. E por que Moisés e Elias apareceram ali? O que eles falavam com Jesus? A Bíblia nos relata que eles falavam da sua morte e crucificação. Ou seja, a coroação do ministério de Jesus seria a sua morte na cruz. Mas Jesus, enquanto homem, tinha o quê? Medo. Porque é natural sentir medo diante da morte. Jesus teve medo. Jesus disse: Pai, se possível de mim, afasta de mim esse cálice. A psique, Freud diz que a morte é a mãe de todas as angústias. Jesus era Deus. Jesus sabia que iria ressuscitar. Mas Jesus estava temendo o seu destino, mesmo sabendo que Deus tinha preparado todas as coisas. Então essas figuras importantes do Antigo Testamento, esses homens de Deus, aparecem para Jesus e vêm falar com Ele. Amém? E, aleluia. No verso 32, diz que enquanto Jesus conversava, os seus discípulos estavam cambaleando de sono. E nós vemos que isso é uma coisa natural do ser humano, provavelmente aqui à noite, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que eles se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a glória e os dois varões que estavam com ele. No jardim de Getsemane, nós vemos também que Jesus leva seus discípulos a orar com ele. No que começam a orar, caem logo no sono. Nós vimos que é uma tendência natural do ser humano, enquanto nós estamos orando, adormecer. É por isso que nós não podemos ter o nosso tempo com Deus ou deixar o nosso tempo de oração antes de dormir. Porque toda vez que você senta na cama para orar, ou você deita para orar, você dorme e não ora. Não é verdade? A maioria das pessoas é assim, porque o sono, o cansaço, as atividades do dia a dia, elas parecem nos vencer. E nós precisamos ter o hábito de ter um lugar para orar na nossa casa, que não seja na cama e que não seja a última coisa. Quando nós deixamos a oração por último, nós estamos dando não o nosso melhor, mas o nosso último. E nós precisamos buscar ter experiência com Deus, buscar ter relacionamento com Deus, não do nosso último, mas do nosso melhor. Amém? E a Bíblia diz aqui, então, que os seus discípulos estavam dormindo, mas quando veio a glória de Deus, eles despertaram. Aleluia! Quantas vezes eu e você estamos nesse estado onde Jesus nos chama a estar com Ele, nós estamos presentes, de corpo presente, mas o nosso espírito, de fato, está dormindo. Nós estamos junto com Jesus, nós estamos ali onde Ele quer que Ele esteja, mas o nosso espírito adormece. E aí o que é necessário para nos fazer despertar do sono? Vir a glória de Deus. Aleluia! Quantas vezes em nosso ministério nós estamos dormindo? No nosso chamado, na nossa visão, naquilo que nós estamos pensando acerca do amanhã, estamos num sono profundo, mas estamos com Jesus. E achamos porque estamos com Ele, isso nos basta. Mas quando vem a glória de Deus, nós, opa, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estava dormindo. Aleluia. Você está dormindo ou você está acordado? Se pergunte a você mesmo. Acerca do seu ministério, acerca do seu chamado. Você adormece num sono profundo? Eu estou com Jesus. Eu vou na igreja uma vez por semana e isso me basta. Você está adormecendo ou você está acordado? Se você comer uma vez por semana, você vai morrer. Se você se alimentar uma vez por semana, você vai morrer. E o lugar de você se abastecer é na casa de Deus. Aleluia!
É o lugar de você prestar o seu culto racional. É onde nós o adoramos, é onde nós o buscamos. Senão nós somos apenas e tão somente, se nós não despertamos com a glória de Deus. Sabe o que a glória de Deus faz? A glória de Deus te inquieta. Toda vez que você está inquieto, a glória de Deus está te despertando. A glória de Deus, ela faz você se mover. A glória de Deus é aquela voz que grita dentro de você: está faltando alguma coisa na tua vida. Ah, mas eu tenho tudo. Eu tenho saúde, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho roupas, eu tenho... Mas está faltando alguma coisa. O que é isso? É a glória de Deus te inquietando. É a glória de Deus dizendo: desperta, tu que dormes, porque eu tenho muito mais para você. Desperta, tu que dormes, que acha que estás comigo. Vocês acham que esses discípulos estavam com Jesus? De corpo eles estavam, mas em espírito não. Porque quando você está com a presença de Cristo, você não consegue dormir, meu irmão. Quando a glória de Deus está ardendo, você não consegue piscar o olho, você está assim, querendo mais. Era esse estado que os discípulos estavam, religiosamente corretos, moralmente corretos. Deus não quer uma vida cristã moralmente correta. Deus quer uma vida cristã de verdade. Senão nós nos tornamos bons religiosos. E Jesus não veio para os religiosos, Jesus veio para condenar. Jesus veio para confrontar a religiosidade, é por isso que ele foi crucificado. Porque aqueles que se achavam que eram santos não eram, e os que eram pecadores receberam perdão. Aleluia, essa é a teologia da cruz. A teologia da cruz nos faz entender que nós temos muito mais a dar do que a receber. A teologia da cruz nos leva para um lugar onde nós não conseguimos mais viver a nossa própria humanidade sem se despir dela. É isso que Jesus veio fazer. Nos chamar a um arrependimento de nós mesmos. Dos nossos erros, dos nossos pecados e do nosso conforto. Do nosso comodismo. Porque essa igreja não está cheia, porque eu e você não pregamos o evangelho suficiente. E eu divido essa responsabilidade com vocês, porque a igreja somos eu e você. Esse templo é um templo, mas a igreja não é o pastor, a igreja somos nós, todos juntos. É porque nós estamos ocupados demais. E de fato estamos. Mas de todas essas ocupações, o que realmente é de fato aquilo que desperta a glória de Deus em nós. Até quando nós vamos ver famílias se divorciando, pessoas sofrendo, pessoas indo para uma eternidade sem Cristo, morrendo, vizinhos se quebrando no pau, e nós sabendo da situação, dando bom dia, boa tarde, fechando a porta e indo para a nossa casa. Até quando, igreja? Essa é a nossa responsabilidade. Anunciar os cativos, pregar o evangelho. Aleluia, se libertar de nós mesmos, dos nossos pequenos problemas e olhar o mundo lá fora. A Bíblia diz que existe a espera da manifestação dos filhos de Deus. Verso seguinte, falando em conforto, em comodismo, no verso 33. Olha o que Pedro diz. Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Uma é tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que ele dizia. Olha, Pedro, sendo eu e você. O que Pedro fez? Pedro pensou no seu próprio bem-estar. Pedro pensou no seu negócio. Pedro pensou assim: a presença de Deus está tão bom aqui, que nós não vamos mais embora. Vamos fazer uma casa, vamos ficar aqui. E, ai, glória a Deus. Quantas vezes eu e você estamos como Pedro? Deus vem, cura a igreja, Deus faz milagre. Ah, coisa boa, a presença de Deus, o ar-condicionado, essa cadeira, aleluia, amém. Vamos ficar aqui, todo mundo junto. Essa tendência natural do ser humano é do conforto. Pedro pensou assim: eu vou conter a glória de Deus.
Só que o Pedro não entendia que o que estava acontecendo ali não era uma situação que ele tinha domínio. O que estava acontecendo ali era uma situação sobrenatural. Era uma situação que eles não tinham o próprio controle. Mas Pedro estava preocupado em reter para si a glória de Deus. Pedro não estava nem aí para os que estavam lá embaixo, porque a Bíblia diz que eles subiram. Pedro queria, vamos ficar todo mundo aqui, recebendo a glória de Deus, na presença desses seres celestiais, que é o que realmente importa. Irmão, esse Pedro sou eu e você, em que o Evangelho entra na nossa casa, restaura o nosso casamento, traz cura, traz perdão, nos prospera, nos tira da falência, nos dá vida eterna. E a gente diz, vamos fazer umas tendas aqui, tá bom demais isso aqui, e o resto lá embaixo, ó, que se exploda. Eu quero mais é viver tudo isso. Essa é a nossa tendência. Pegar o que é nosso e, ó, receber a bênção e partiu. Partiu praia, partiu gramado, partiu férias e amém. Todo ser humano precisa passear, todo ser humano precisa ir na praia, todo ser humano deveria ir na serra. Amém? Todos nós temos que ter um tempo de lazer. Mas eu estou te perguntando, o que você tem feito com a glória de Deus? Sabe, a glória de Deus veio. Mas eu vou chamar a Kátia e a Rose, que são minhas amigas queridas. E a glória de Deus é para nós. O resto das mulheres da igreja, ó. Eu quero mais é que a gente fique aqui no reteté. Ou seja, Pedro demonstra a humanidade dele, que reflete a nossa humanidade. O nosso desejo de ser saciado espiritualmente e de reter aquele sentimento de estar saciado simplesmente para nós. Eu estou bem, a minha família está bem, eu recebi. Amém. Deus é Deus, Deus vai cuidar de cada um. Sim, Deus cuida. Mas Deus usa homens e mulheres para cuidar uns dos outros. Deus levanta eu e você para pregar o Evangelho. Existe um tempo na nossa vida que nós recebemos, amém? Nós somos curados, ministrados, restaurados. Mas chega um tempo que nós atingimos a maioridade. A Bíblia diz que aquele que é criança, pensa como criança, fala como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu falo e penso como adulto. Existe um tempo na nossa jornada de fé que Deus vai te dizer assim, acabou a palhaçada. Desculpa, irmãos, mas eu quero que você me entenda, por isso eu estou trazendo para uma linguagem real. Existe um tempo que Deus vai dizer, acabou a dispensação da minha graça. Tudo que você tinha para receber, você já recebeu. E agora, o que você vai fazer? Deus vai nos chamar a um compromisso real. Sabe por quê? Porque a gente subiu um monte. Mas tem um monte de gente lá embaixo, esperando que você desça do monte e reparta aquilo que Deus te concedeu. Amém? Estou terminando. Então, Pedro queria era aproveitar a experiência ao máximo. Isso é importante. Glória a Deus, todas as vezes que nós temos uma experiência real com Deus. Aproveite. Mas a jornada cristã, embora a experiência te fundamente, você não vai viver todos os dias da sua vida de experiência sobrenatural. E existem algumas pessoas que por ensinos errados não sabem lidar com isso. Eu tive muitas experiências com Deus, eu já fui no monte, já senti Deus botar fogo no meu corpo, eu já senti Deus puxar a minha língua, eu já vi coisas, eu já ouvi coisas, glória a Deus por isso. Eu tive muitas experiências. Só que houve um tempo da minha vida que por ensino errado, eu achava que Deus não estava comigo, porque eu não estava tendo experiência. Eu achava que Deus não estava andando ao meu lado, porque eu não estava tendo o corpo queimando de fogo, eu não estava tendo arrepio, eu não estava caindo, eu não estava sentindo isso ou aquilo. Quantas pessoas erroneamente usam como termômetro para ver se há a presença de Deus numa igreja ou não, se as pessoas caem.
ninguém caiu nessa igreja. Não, não tem presença de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Isso aí é criancice. Isso é falta de ensino, é falta de estudo bíblico. Porque Deus se manifesta a nós, Deus se revela quando nós os buscamos, e Deus é soberano para decidir qual o momento da nossa vida que Ele vai nos dar uma experiência sobrenatural. Porque Ele é Deus. Senão Ele não seria Deus, o Deus seria eu, porque eu decido acerca da minha própria vida espiritual. Não, Ele é Deus. Aleluia. Então Deus vai decidir. Você já teve experiências com Deus? Glória a Deus, guarde elas no seu coração. Porque são nos desertos, são nos momentos de dificuldade, são nas adversidades que nós colecionamos as experiências e fundamentamos a nossa fé. Uma vida cristã sem experiência é uma vida cristã que ainda não despertou. Mas, com isso, eu quero dizer a você que você não precisa, todos os dias, viver de experiência sobrenatural em experiência. Ou se frustrar porque você está buscando e não está recebendo como você quer receber. Porque nós estabelecemos padrões para Deus. Hoje eu quero que a irmã venha e fale língua estranha e me diga isso. Deus pode fazer? Pode. Para edificar a sua fé. Mas não significa que Deus vai fazer aquilo que nós determinamos. Porque Ele é soberano, Ele é Deus. Às vezes um arrepio vai ser suficiente, às vezes uma paz que vai inundar seu coração vai ser suficiente, às vezes um choro. Eu me lembro, numa conferência que eu fui, no ano de 98, onde eu chorei e chorei, que parecia que o meu coração estava rasgando. E quantas vezes eu falei para Deus, Deus, eu queria tanto sentir o que eu senti naquele ano de 1998, e eu não sinto. Por quê? Porque foi aquele momento, foi aquela experiência, foi aquele monte da transfiguração que eu vivi naquele lugar. Aleluia. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que a intenção de Pedro, ela era boa. Ele não estava mal intencionado. Ele estava pensando assim, vamos pegar para nós isso aqui que é bom, que é a presença de Deus. Quantas pessoas querem fazer as coisas para Deus? Estão bem intencionadas, mas na verdade estão fazendo tudo errado. Porque falta o quê? Princípio. Quebram princípios de autoridades, querem ter ministérios independentes, não fecham portas que abriram, navegam de qualquer jeito e acham que estão bem intencionados. Quando na verdade nós pegamos a luz da palavra e nós vimos que estão fora da visão, fora do propósito, fora do chamado. E ainda nós temos que fazer cara de paisagem e dizer que legal. Quando na verdade está tudo errado. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito à noiva. Aleluia! A noiva sou eu e você. E Jesus, então, no ápice da experiência, verso 34, diz o seguinte. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem dentro desta nuvem. Aleluia. Essa nuvem é a glória de Deus, é a Shekinah, é a atmosfera. Quantas vezes nós sentimos uma presença que ao mesmo tempo nos atemoriza? É a presença do próprio Deus. Amém? E o verso 35 diz o seguinte, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Aleluia. Deus disse, obedeçam. Obedeçam a Jesus. Obedeça a seus mandamentos. Obedeça a sua palavra. Porque aquele que diz que ama e não obedece é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Então, irmãos, só existe uma forma de saber se nós amamos a Jesus ou não. É a nossa própria vida. Se nós andamos em obediência, nós amamos. Se nós andamos em desobediência, da boca para fora. É como um casamento. A mulher pergunta para o marido, tu me ama? E ele diz assim, mas eu casei contigo, como é que eu não vou te amar? Não. Isso não é evidência de um amor. Ele fez uma aliança com ela, mas não quer dizer que ele ainda a ame. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Eu sou cristão, eu amo. Não, não ama. Nós amamos se obedecemos.
Amém? Se andamos em novidade de vida, como Deus deseja. Então, Deus admoesta aos discípulos ali que ouçam e escutem a palavra de Jesus. No verso 36, depois, seguintes, tem uma interpretação que diz que Jesus pediu aos seus discípulos que não falassem nada acerca do que teria ocorrido ali. Amém? Nós vimos então que Jesus pede, existe uma interpretação teológica nesse sentido, porque nada foi dito. Mas o mais importante de tudo, nós trazemos à memória algumas lições que nós tiramos aqui. Quem viveu essa experiência com Jesus? Quem viveu? Quem viveu essa experiência do Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João, num barquinho. Pedro, Tiago e João, né? 3 discípulos. Por que eles viveram essa experiência? Porque estavam dispostos. Você acha que Jesus botou uma arma na cabeça dos discípulos e fez subir com ele ao monte? Não. Eles se voluntariaram. Eles disseram, eu vou contigo. Eles disseram, eu quero, eu estou disponível, eu vou, conta comigo. Todas as vezes que nós nos dispusemos a fazer algo para Deus, nós estamos abrindo a porta para vivermos uma experiência. Todas as vezes que Deus pergunta, quem quer? E você diz, eu quero. Não para mim, você diz, eu quero para o Senhor. Você está abrindo a porta de viver uma grande experiência. Quantos discípulos não quiseram ver a glória de Deus? Quantos discípulos não sonhavam em ver Moisés e Elias? Eu queria ver Moisés e Elias. No tempo oportuno, é claro. Mas eu queria ver. Eu queria ver a glória de Deus. Eu queria ver o rosto de Jesus ser transfigurado. Vocês acham que os outros discípulos não queriam? Por que não estiveram lá? Provavelmente Jesus convocou, Jesus chamou, Jesus convidou. E os primeiros que disseram, eu. Você vê que João estava sempre junto. João era o discípulo amado. João queria tudo. Ele estava sempre grudado, ele estava sempre na presença, ele estava sempre junto, ele não abria mão. Porque ele queria viver experiências sobrenaturais com Jesus. Amém. Irmãos, Deus não quer que nós nos tornemos semelhantes a Ele para o nosso próprio deleite. Por que você acha que Jesus quer que a gente venha se transformar semelhante a Ele, para nós nos olharmos no espelho e dizermos, eu sou semelhante a Jesus? Não. Deus quer uma experiência. Jesus quer que a gente seja transfigurado, que nós sejamos mudados, transformados lá no monte. Porque se você ler o versículo seguinte, o que aconteceu? Jesus desceu com os discípulos e fizeram milagres e maravilhas. Todas as vezes que nós recebemos algo de Deus, Deus quer que nós venhamos a repartir. Aleluia. Deus quer que você seja mudado, que você tenha um monte da transfiguração, que você tenha uma presença, que você sinta a glória, mas que você desça e impacte vidas com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Aleluia! O Evangelho é isso. O Evangelho é impacto, o Evangelho é diferença, o Evangelho é transformação. Porque a Bíblia diz que os mornos serão vomitados. O que é o morno? É aquele que dorme, que está com Jesus, mas está dormindo, não despertou para o seu ministério, não despertou para o seu chamado, não despertou para a vida espiritual, não despertou para a diferença que pode fazer. E se você está incomodado, glória a Deus, o meu desejo é que essa mensagem todos os dias bata na sua cabeça, até domingo. E te incomode. A você levantar do seu banco e fazer algo por alguém. Esses dias eu chorei. Porque eu li na internet que no Hospital do Câncer, não sei aonde, não sei se era em Porto Alegre, não lembro, estavam recrutando pessoas para dar carinho para crianças em estado terminal de câncer que a família abandonou. Você tem noção do que é isso? Recrutar pessoas para dar carinho para crianças
que estão morrendo. E pessoas deixando o evangelho por um monte de egoísmo, falta de perdão, falta de reconciliação, orgulho, que não conseguem enxergar a realidade que está diante do seu nariz. Irmãos, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós subirmos ao monte, nos encontrarmos com a glória de Deus, sermos mudados, transliterados, transfigurados, transformados, aleluia! E descer e repartir aquilo que o Senhor tem feito. Entregar. Aonde quer que você esteja, você pode ser um agente transformador da sua sociedade. Você pode entregar, você pode dar mais, você tem algo de Deus, de valor dentro de você. Ainda que o diabo se encarregue todos os dias de quando você se olha no espelho dizer que você não vale nada, que você não serve para nada. Deus está dizendo que existe algo de valor em você. E você precisa repartir esse evangelho que transforma, esse evangelho que traz vida, esse evangelho que vivifica. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero convidar você a se colocar de pé, vamos orar nessa noite.